Não é possível salvar o Nil Jorge Gonçalves Eremito de Oliveira e a gente vai fazer especialidade de tradições indígenas. Vamos começar. 1. Listar 10 grupos indígenas de nosso país, pelo menos um de cada das regiões geográficas brasileiras, localizando-as em um mapa. Eu coloquei o mapa étnico-histórico de Kurt no Moedaju, que é esse daqui, que também dá para instalar no seu celular. Ele de 1981, elaborado pelo teuto brasileiro Kurt Unckel de Moedaju. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1945. Aponta centenas de povos indígenas no Brasil. Exemplo: Norte, Munduruku e Yanomami. Nordeste, Tupinambá e Funiô. Centro-Oeste, Guató, Terena, Kaiowá e Bororo. Sudeste, Pataxó e Krenak. Sul, Imbiá, Guarani, Caigangue e Xocleng e Laclana. Aí aqui tem o mapa do Kurt em Moedaju. E essas cores daqui são os povos indígenas. Onde você nasceu? Eu nasci no Mato Grosso do Sul. Aí a gente foi até o Rio Grande do Sul morar. Número 2. Conhecer uma etnia presente em seu estado e que tenha sido extinta, identificando os fatores que levaram a isto. Na metade sul do Rio Grande do Sul, há comunidades indígenas dos povos Caigangue e Imbiá-Guarani, com famílias que comercializam artesanatos no centro da cidade de Pelotas. Os antigos Charrua e Minuano foram tidos como extintos devido a doenças e guerras promovidas pelos europeus e seus descendentes, chamado pelos indígenas de homens brancos. No entanto, a história mostrou que eles não estavam extintos, mas apenas invisibilizados. Prova disso que em Porto Alegre existe uma comunidade charrua. 3. Visitar uma reserva indígena ou um museu sobre a cultura indígena documentando o que foi observado. Em janeiro de 2018, estive com minha família na comunidade Terena, da aldeia Buriti, localizada na terra indígena Buriti, nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, que foi aqui. O que observei foram crianças felizes e educadas, brincadeiras legais, ótimas comidas e festas típicas. Como são as crianças em Buriti? O que você viu de diferente entre as crianças indígenas da aldeia Buriti e as crianças daqui, por exemplo, de Pelotas, com as quais você convive? Eu vi muita coisa diferente nelas, que elas eram bem mais educadas que daqui. Elas davam bênção e também esperavam os mais velhos conversarem para depois falar. O que você comeu lá que foi bom? A gente comeu muito churrasco lá. Brincaram do quê? A gente brincou muito de futebol. Tomaram... Com meu amigo Roberto. E o que mais que vocês brincaram? A gente também brincou de corrida, esconde-esconde. A gente também brincou de subir em árvore. Foi muito legal. Brincaram de tomar banho de chuva? Brincamos. Como que foi? Foi muito legal. Quando chovia, perto da casa tinha tipo uma terra mais plana. Aí a água passava por ali. E o que mais que você viu lá que você achou bom? Eu achei muitas coisas legais. Tipo, eu ganhei esse daqui do meu amigo Roberto. É um dente de macaco. Um colar? É, um colar de dente de macaco. Perfeito. E aqui você já viu índios em Pelotas, no centro da cidade? Sim. O que eles fazem ali? Eles vendem artesanato, geralmente. Quem eles são?
são os Guaranis e os Caigangue. E como você disse que, por exemplo, muita gente pensa no Rio Grande do Sul que os Charrua e Minuano são índios antigos que não existem mais. E aí você disse que em Porto Alegre tem uma aldeia. Tem, de fato, tem uma aldeia Charrua, mas também nós já fomos interpelados por um senhor no supermercado do Big, uma vez quando eu chamei você pelo nome de Raoni, e ele veio conversar com a gente e ele disse que era indígena e que era charrua. Você lembra? Sim. Também vale lembrar aqui, explicando para aquela, que no censo geográfico, o último censo demográfico, né, de 2010, houve a identificação de mais de 50 pessoas indígenas no município de Pelotas, especialmente em Biá, Guarani e Caingangue. Mas de lá para cá nós tivemos duas aldeias indígenas que foram criadas aqui, tem outras que foram criadas no município vizinho de Rio Grande. Então, agora nós temos a presença oficial aqui em aldeias, pequenas aldeias, de comunidades Imbiá, Guarani e Caingangue. Você tem algum livro para indicar sobre os Terena? Sim. O meu pai, ele escreveu esses livros daqui, que também pode baixar, se você quiser ler. Chefe, aqui nós estamos explicando como ele é meu filho, eu sou antropólogo, arqueólogo e historiador, trabalho há uns 30 anos com os povos indígenas, então tem um livro aqui sobre os Kaiowá, que é um povo indígena de Mato Grosso do Sul, de uma terra indígena chamada Nhanderu Marangatu. Aqui tem outro sobre o povo Boató, que é um povo do Pantanal. Essa casa daqui é a da maquete. Nós fizemos uma maquete desse modelo, dessa casa que está aqui, vamos explicar agora. E aqui, a Terra Indígena Buriti, que é um outro livro que eu fiz sobre os Terena que vivem nessa área. Então, nós vamos sempre para lá, nas férias, porque eu tenho vários amigos, e aí Raoni tem a oportunidade, desde mais pequeno, de conhecer os povos indígenas. 4. Confeccionar a maquete de uma habitação indígena, somente com materiais naturais, especificando a tribo que a pertence. Essa é a casa Guató, que a palha é de acuri e geralmente, né, essa aqui são os esteios, o esteio central e periférico, são de aroeira. Esse povo Guató é de que região? Mato Grosso do Sul. O que esse povo tem a ver com a gente? Esse povo? A gente vai às vezes nas férias lá, porque o papai ele trabalha com os indígenas. Até para você guardar seus pertences. E hoje em dia, como é que eles fazem essas casas, essas paredes, por exemplo, que a gente deixou em aberto, como que eles podem fazer hoje em dia? Hoje em dia eles podem usar a acuri para fazer aqui as paredes, ou eles podem fazer de aroeira também, que é o tronco. Fazem com porta também hoje em dia, então essas coisas mudam muito, porque obviamente as populações indígenas já não vivem mais como viviam há 500 anos atrás, como também as pessoas que descendem de italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses, etc., não vivem hoje em dia como viviam os seus antepassados. Isso não significa que os índios deixaram de ser índios, né? Perfeito. Mais alguma coisa? Como é que foi feito essa maquete? De onde saiu essa madeira? A gente foi lá no parquinho que a gente tem aqui, que tem algumas árvores. E a gente coletou algumas árvores.
Aqui tem um V para encaixar. Não sei se Uma dá pra- forquilha, né? É uma forquilha para encaixar. Aí a gente cortou também algumas palhas. Que os indígenas faziam essa palha da árvore Acuri. A palmeira, né? A palmeirinha, a cori que só tem no Pantanal. Vamos 35. Pesquisar e aplicar 2 jogos indígenas. A gente vai providenciar o cabo de guerra ainda. E o arco e flecha a gente tem aqui. Esse daqui é a bororo, que você coloca um barrinho para matar passarinho. Isso a gente chama de um bodoque, não é para lançar flecha, ele lança pelota de barro, de argila e se usa para caçar pássaros. Esse bodoque pertenceu a um senhor, um rezador muito importante chamado Cândido, da aldeia Perigara dos índios Pororo, da região do Pantanal do estado de Mato Grosso. Ele já faleceu e esse bodoque ele me deu no final dos anos 90. E aqui também a gente tem um arco e flecha, claro que não é para lançar a flecha, é só para você guardar. Da tribo Caigangue. Esses são os souvenirs que a gente pode comprar no Rio Grande do Sul, na beira das estradas, no centro das cidades. E os Caingangue fazem esses arcos, que são lembranças, né? Souvenir. Esse aí até dá para ir atirar o arco, mas não foi feito para isso. Então vamos para 86. Preparar 2 pratos indígenas e cozinhá-los da forma indígena. A gente vai ainda fazer, que é o milho assado e beiju de mandioca. Existem muitos pratos, chefe, que os indígenas fazem. Isso faria muito, né? Então, a gente pensou no milho assado, que é mais comum, e vamos fazer um beiju de mandioca e vamos enviar o vídeo também. Tá bom? Posso 37? 7. Mostrar e aplicar a evolução de 8 práticas ou costumes atuais que tiveram origem indígena. Antes colocou habitações de madeira e palha, banho diário, hábitos alimentares, navegação por canoas de tronco de árvores, festas, pinturas corporais e tatuagens e adornos corporais, pulseiras, colares. E a solidariedade social, 8 itens. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas usam piercing no nariz, na língua, no lábio, no umbigo, usa brincos na orelha, mas também usam outros adornos nas orelhas, alargadores. Isso tem muito a ver com a tradição indígena também hoje em dia, né? O que é a solidariedade? O jeito que eles tratam os turistas ou as pessoas. O que é uma solidariedade entre os índios? Por exemplo, quando você foi para a aldeia de Jaburiti, eles se trataram bem? Eles se tratam muito bem. Eles vieram aqui em casa, em Pelotas já? Sim, eles já vieram aqui em casa. Quando eles vieram aqui, como que nós os tratamos? A gente tratou eles muito bem. A gente fez churrascos para eles. Então, chefe, a solidariedade sempre tem a ver com uma ajuda. É um dom de você dar, receber e esperar para retribuir. Numa aldeia, as pessoas levam isso muito a sério. Então, são sempre quando nós vamos para lá, eles nos tratam bem. Quando eles vêm para cá, também a gente trata muito bem. Isso é muito importante. Às vezes a gente perde isso na cidade, mas podemos dar alguns exemplos disso. Quando nós moramos na colônia, por exemplo, ou mesmo no bairro nosso, um vizinho leva uma vasilha com bolo. A gente recebe aquilo e ele não precisa falar nada, mas quando a gente devolver
essa vasilha nós vamos devolver com alguma outra gentileza, pode ser um bolo, pode ser outra coisa. Então, é essa reciprocidade que mantém um grupo, uma comunidade unida. 8. Organizar e apresentar a dramatização de uma lenda indígena providenciando os objetos característicos necessários e, dentro do possível, com a devida caracterização. Eu vou falar sobre a origem do Pantanal segundo a cosmologia Guató. Antigamente, no Pantanal, tinha uma aldeia e toda manhã as mulheres iam pegar água, né? E aí, um dia, quando elas foram pegar água, né, tinha um preazinho bem branquinho. Aí elas viram o preazinho e deixaram ele ali em paz. Aí, quando ficou a noite, elas contaram desse preazinho. E uma senhora de idade, ela ouviu... Não? Um guri. Não, mas eu tô falando assim, a senhora de idade ouviu e vai e fala que... Perfeito. 8. Organizar e apresentar a dramatização de uma lenda indígena providenciando os objetos característicos necessários e, dentro do possível, com a devida caracterização. A gente vai falar sobre a origem do Pantanal, segundo a cosmologia Guató. Um dia, no Pantanal, tinha uma aldeia. Aí, as mulheres cedo iam pegar água num olho d'água que brota a água da terra. Aí, elas viram um preazinho bem branquinho e deixaram ele ali bebendo água. Até que à noite elas foram para a aldeia e montaram uma fogueira e começaram a falar que elas viram um preazinho. Aí uma senhora, ela viu e falou que aquele não era um preá, e sim era o dono da água. Aí a história não é para a criança ouvir, né? Aí uma criança ouviu e aí no outro dia bem cedinho ele pegou um arco e flecha e foi lá no olho d'água e atirou bem no coração do preá, que é o dono da água. Aí o preá falou para ele assim: por que você me atirou? Eu dou água para sua aldeia e não fiz mal para você. E você ainda me retribui com uma flecha no meu peito? Agora só as pessoas do bem vão subir lá naquela montanha e vão conseguir sobreviver, e as pessoas do mal não. Porque eu vou fazer muita água da terra e as pessoas más vão ficar afogadas. Aí começou a sair um monte de água da terra. Aí as pessoas do bem, elas conseguiram chegar lá na montanha e as pessoas do mal não conseguiram porque elas tropeçavam todas as vezes. Aí depois abaixou um pouco a água, não toda, mas um pouco. Aí se formou o Pantanal. Que cor era esse preá? O preá era bem branquinho. E as pessoas mais, o que ocorreu? As pessoas mais? Elas morreram depois da enchente. Chefe, para explicar aqui, isso é um mito inédito. É resultado de uma pesquisa minha que eu aprendi com os índios Guató. Muito antigamente, nós descendemos desses índios. E não é público esse mito. A pessoa que me ensinou já morreu. E esse mito, essa cosmologia, essa história, ela é semelhante ao dilúvio. Vários povos indígenas têm mitos assim, semelhantes ao dilúvio, que faz parte da cosmologia judaico-cristã. 9. Confeccionar para si um traje indígena mostrando a fonte de pesquisa. Observação: todos os índios se referem a índios brasileiros. Aí é o cocar e a pintura que eu já estou vestido e também esse daqui. É do meu amigo Roberto, que ele me deu. E a gente pode eventualmente fazer algum traje em algum encontro com a alcateia e a gente pode ensinar a fazer alguns
trajes que podem ser usados por homens e Mulheres. mulheres. Até mais.